Voltamos com o nosso Sem Censura de hoje, que fala sobre turismo, meio da crise da cidade do Rio de Janeiro, música e teatro. Agora vamos saber com o Bruno como é que estão as redes sociais. Olha aí, Cátia, queria mandar um alô especial aqui para uma telespectadora, Maru, Dona Maru, um beijo aí para a senhora que está assistindo o programa. E também queria comentar que tem umas pessoas comentando aqui na internet, perguntando sobre Vera Barroso. Vera Barroso está em casa, de férias, merecidamente. Essa hora deve estar assistindo a gente, descansando, ela vai voltar, né, não? E tem uma pergunta interessante, na verdade um comentário e pergunta do Fernando Pontes. Ele fala assim, queria que comentasse a situação dos moradores em situação de rua na Lapa. É a pergunta do Fernando Pontes. Posso comentar? A Lapa, ela tem um foco de distribuição de alimento gratuito. E isso atrai os moradores de rua. Então, você tem um dia na semana, onde o pessoal ali da Madre Teresa de Calcutá, da Fundação, e acho que a Fundação São Martinho também, eles têm uma distribuição de comida gratuita. Isso dá uma atraída no morador de rua. E o morador de rua, ele não se desloca, ele fica por ali, ele vai beber, ele come, se alimenta. E a gente tem essa realidade que estamos combatendo através do serviço da prefeitura. Não tem obrigatoriedade da saída dele, então é uma abordagem com gente preparada para isso, para tentar convencer ele a ir para os abrigos. Existem abrigos que poderiam cuidar dos moradores de rua, mas existe também uma recusa desses próprios moradores a aderirem a essa programação de passar a noite no abrigo. Os restaurantes populares também fecharam, isso tudo dá uma dificuldade. O bairro, ele tem esse problema, ele é real, contra a nossa vontade. Até o prefeito Fortuna e o Plínio Frois, a gente teve a ideia na última reunião, por que não usar os restaurantes populares que estão fechados para a distribuição do alimento para a população de rua? Você ia tirar os moradores da rua e ia colocar eles dentro do ambiente adequado para fazer alimentação. Então são soluções como essas que são aventadas dentro da nossa associação e a gente tenta levar como ideia para o poder público alcançar. Essa é uma ideia que a gente até colocou na última reunião. E é engraçado, Cátia, a gente vai ter um fórum agora, no dia 9 de agosto, organizado pela Secretaria de Cultura do André Lazzaroni e do Léo Feijó, onde a gente vai discutir problemas e soluções para a melhoria da nossa região. Porque a cultura ela é sempre uma solução, eu acho, muito boa para a região, para atrair as pessoas e também para traduzir, né? Não é à toa que o Armazém Cultural está fazendo 30 anos, não é isso? E a gente tem aqui o Paulo de Moraes para falar sobre a peça Hamlet que vocês estão encenando. Mas só para juntar os assuntos, a sede da minha companhia é na Fundição Progresso. Na verdade, a gente está na Fundição Progresso desde 1999. E a gente pegou uma fase da Lapa muito mais complicada do que é hoje. Depois houve uma melhora absurda e agora está dando uma caída de novo, né? Acho que esses últimos anos deu voltou a dar uma Hamlet complicada. vocês estão encenando lá? Isso, não. O Hamlet a gente está em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil, ali na rua 1º de março, até o dia 6 de agosto. E é um Hamlet diferente, é um Hamlet que está mais para o tempo contemporâneo. É um Hamlet que conta completamente a história que o Shakespeare escreveu, mas não é uma montagem tradicional. É uma versão extremamente contemporânea, que, para a gente, assim, o texto do Shakespeare é um texto infinito, assim. Talvez seja a grande obra teatral que já foi escrita, e é uma peça meio sem fim. A gente chama de uma peça esponja. É o tipo de peça que consegue se grudar, consegue sugar os problemas do tempo onde ela é montada. Paulo, vamos então contar para o público em casa qual é a história de Hamlet, a história original de Shakespeare, bem resumidamente. Hamlet é filho do rei, do rei da Dinamarca, do rei Hamlet, e estuda fora do país. Numa das voltas dele para o país, ele descobre que o pai dele morreu de forma misteriosa e que a mãe dele se casou com o tio e o tio passou a ser o novo rei da Dinamarca. E a partir daí ele tem alucinações com a figura do pai. A figura do pai aparece como um fantasma para ele, dizendo que quem o matou foi o tio do Hamlet e pedindo que o Hamlet vingue a morte, que o pai pedindo que o Hamlet vingue a morte dele.
A gente tem algumas imagens da peça do Grupo do Armazém, do Paulo de Moraes. A gente vai ver agora. Se eu parecer insano, se tudo que eu disser não se assemelhar comigo, prometa que quando me encontrar não vai dizer nada que desperte qualquer desconfiança sobre mim. Guarda esse segredo. Escuta, meu filho. Escuta. Se algum dia você amou seu pai de verdade, me vinga. Eu fui assassinado. Você está tratando, eu sei. Engole esse choro, não preciso de piedade. Hamlet, você ofendeu gravemente seu pai. Mãe, você ofendeu gravemente o meu pai. Não me venha com tolice. Não me venha com malícia. Esqueceu quem eu sou. Não. Você é a rainha, mulher do irmão do seu marido, quem dera não fosse minha mãe. Que fogo resseque o meu cérebro, que o sal das lágrimas incendeie os meus olhos. Eu juro pelo que é de mais sagrado, a sua loucura será paga até a balança pender a nosso favor. Aquilo que eu fiz provocou a sua honra, o seu sangue, a sua revolta. Tudo isso foi loucura. Que tudo foi feito de modo próprio. Isso implicou um ato. E um ato se divide em 3 partes: agir, fazer, executar. Não foi a pessoa que procurou a morte. Foi a morte que veio com tudo pra cima dela e a pessoa, pá, se defendeu, se matando em legítima defesa. Muito bem, uma peça que a gente vê realmente figurino contemporâneo. Vocês utilizam, inclusive, imagens, efeitos visuais, não é isso? Isso. Como é que foi A aparição do fantasma, na verdade, a gente... Foi uma coisa que eu quebrei muito a cabeça, que a gente quebrou muito a cabeça, de como fazer isso para isso ter... É porque o Shakespeare é um autor que na sua época era absolutamente popular. É claro que a gente, depois desse tempo todo que se passou, a gente fica meio... O Shakespeare fica um pouco com esse rótulo de erudito e tal, né? Mas ele era era o autor mais popular da sua época, né? As peças dele eram lotadas e frequentadas pelo povo, não eram frequentadas só pela elite, né? E a gente queria fazer uma montagem extremamente comunicativa. Essa ideia do aparecimento do fantasma, na época em que Shakespeare escreveu, era uma aparição muito contundente. E a gente ficou muito quebrando a cabeça de como fazer isso ser tão contundente hoje em dia. E você acha que os conflitos daquele Hamlet original poderiam ser comparados aos conflitos hoje, por exemplo, de um Hamlet contemporâneo na nossa época? Completamente. A peça ela tem um viés político extremamente importante. A peça fala de um golpe de Estado, né? Porque, naturalmente, quem deveria ser o rei, se o pai do Hamlet morreu, seria o Hamlet, né? Mas o que acontece é que a mãe do Hamlet se junta ao tio e aplica um golpe de Estado nele e o tio passa a ser o novo rei. E o Hamlet fica o tempo todo durante a peça tentando descobrir a verdade, tentando caminhar a verdade dentro de si. É um personagem absolutamente angustiado e que tem uma fixação absurda na verdade e que não consegue conviver com a mentira que está o tempo todo exposta no mundo. Eu acho que nesses tempos em que a gente vive, nesses tempos de pós-verdade que a gente vive hoje em dia, o Hamlet ele se enquadra como essa figura que está o tempo todo tentando desvendar. Mas qual é a verdade? Qual é a fake news do dia, né? E qual é a verdade que vai fazer com que a gente consiga andar um pouco mais para frente? Eu acho que é um personagem assim. Tem uma coisa interessante que uma das formas que ele tenta desvendar a verdade é contratando atores, né? Então, isso, através do teatro... Isso é maravilhoso. É muito legal. Isso é maravilhoso. Ele traz uma companhia de teatro para representar diante do tio, diante da corte toda, o assassinato do pai dele, para ver se o tio, quando vê esse assassinato representado, se ele se entrega. Se ele se entrega. Incrível. Vai dar uma pinta. Esse momento é um momento, talvez um dos momentos mais bacanas, mais lindos que eu gosto na peça. Bom, então foi por isso que vocês resolveram comemorar os 30 anos da companhia com essa peça. Acho que sim, com certeza. Eu acho que é uma peça que a gente se preparou durante muito tempo para fazer, né? Eu acho que ao mesmo tempo em que a gente faz uma versão, em que é uma versão contemporânea, existe uma responsabilidade muito grande e uma dificuldade muito grande em tratar um texto como esse, né? Porque, a gente convidou o Maurício Arruda Mendonça, que é um poeta, um tradutor lá do Paraná,
Na verdade, a minha companhia se originou no Paraná, em Londrina, e a gente mora aqui no Rio de Janeiro desde 1998. Mas o Maurício é um tradutor e um poeta de lá que fez uma tradução nova desse Hamlet para a gente. E conseguiu manter a poesia do Shakespeare, mas manter isso de uma forma muito contemporânea, uma poesia brutal. Né? E eu acho que é isso, o nosso Hamlet é um Hamlet desse tempo em que a gente vive, desse tempo em que a loucura parece que tomou conta do mundo como um todo. Né? Quando a gente vê como é que está a Europa hoje em dia, como é que está os Estados Unidos, como está a situação política do Brasil, a gente vê que parece que a loucura tomou conta do mundo como um todo. Bom, e é isso, a gente fala sobre isso, sobre essa loucura do tempo de hoje. Paulo, então vamos convidar o pessoal para essa loucura junto com vocês, para ver se o pessoal descobre a verdade. Não, acho que descobrir a verdade não, mas eu acho que a peça faz perguntas excelentes. Eu acho que a peça não apresenta respostas, mas pergunta muito bem. Eu acho que hoje em dia a função principal do artista é essa. É perguntar bem. Então vamos de novo dizer para o pessoal onde é que está? A gente está em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil, no Teatro 1, ali na rua 1º de Março. É um prédio maravilhoso que vocês vão adorar conhecer, quem ainda não conhece. A gente está em cartaz de quarta a segunda, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda, mais 2 semanas. Sempre às 7 horas da noite. Ok, obrigada, Paulo. Viu, Bedai? Outros tempos. Outros tempos. Você sentiu, né, que o título do seu show tem tudo a ver, né? Com certeza. Não é isso? Bedai, a gente está no finalzinho do programa, eu tinha prometido pro pessoal em casa que você ia cantar, né? Então vou convidar você para você voltar para o palco enquanto eu me despeço do pessoal. Com certeza. Okay? E aproveitando para que todos, porque tem uma frase de um poema meu que eu não vou contar agora que não dá tempo, que era erudito pelo não dito. Ou seja, o erudito sempre foi popular. Né? Precisa estar nas ruas. Né? Vamos cantar, e a homenagem então, ao erudito, desenho de Deus. Desenho de Deus. Pessoal, muito obrigada a todos vocês pelo programa, sucesso em todos os trabalhos e oportunidades. Bruno Barros, muito obrigada, né? A todo mundo que está aqui comigo também, da produção, enfim, eu agradeço a todos vocês que acompanharam a gente até aqui, obrigada pelo carinho. E hoje, não percam, Recordar é TV, as imagens que o Imaginário de Rui Oliveira, às 9h30 da noite, aqui na TV Brasil, ok? Vamos ouvir então agora, Bedai? Vamos. Ah, tem que lembrar que a gente vai continuar no Facebook, né, Bruno? Eu tinha esquecido, mandando perguntas. Isso aí. Ok, som, teste. Essa música é uma música muito especial para todos nós. Desenho de Deus. Quando Deus te desenhou, Ele estava namorando. Quando Deus te desenhou, Ele estava namorando na beira do mar. Na beira do mar do amor. Na beira do mar. Na beira do mar do amor. Na hora de fazer você, Ele deve ter caprichado pra valer. Botou muita pureza no teu coração. Da sua humildade fez chamar minha atenção. Tirou a sua voz, próprio liso e mel. Teu sorriso lindo de algum lugar do céu. Isso deve ser beleza exterior, mas o que tem por dentro para mim tem mais valor. Quando Deus te desenhou, Ele estava namorando. Quando Deus te desenhou, Ele estava namorando na beira do mar. Na beira do mar do amor. Na beira do mar. Na beira do mar do amor.